Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. No último podcast que nós gravamos, nós deixamos uma frase, assim como no anterior também, e ela diz assim: a única maneira de mudar a insatisfação é tirar a atenção das causas que parecem reais e devolver a consciência de ser aquilo que deseja ser. É uma frase aguda, né? Quer repetir ela, por favor? Merece uma certa reflexão. A única maneira de mudar a insatisfação é tirar a atenção das causas que parecem reais e desenvolver a consciência de ser aquilo que deseja ser. Então, eu também tenho lido assim várias vezes a frase, porque ela me remete muito ao Greg Braden, né? O Greg Braden, ele escreveu aquele livro, não sei se vou lembrar do nome completo, mas a forma antiga dos antigos rezar, alguma coisa assim, que foi a primeira pessoa que eu vi. É um livro muito pequeno, né? Mas foi a primeira pessoa que eu li que trouxe exatamente o que a frase está colocando, né? Que ele percorreu não só algumas tradições antigas para entender, né, essa questão do rezar pedindo, né? Porque a frase do Neville, ele coloca mais ou menos o seguinte: se você não está satisfeito com tua vida atual, né, imagine uma nova vida que ela virá, né? Mais ou menos é isso que exprime, né? Mas isso remete à reza, a você pedir, né? E o Greg Braden, pela primeira vez que eu vi, ele fala que se você pede, é porque você não tem. E se você não tem, não vai acontecer, né? Então, o Greg Braden traz algumas respostas que ele conseguiu de alguns percorridos que ele fez no Tibete, né, em alguns mosteiros. E lembro muito claramente que ele, depois de passar por uma sessão de meditação junto a monges, né, ele pergunta para o abade do mosteiro o que acontece durante a meditação, né? O que acontece durante a repetição desses mantras, né? Como que a reza, e a resposta que ele deu foi a seguinte: falou, você vê o mantra, você vê a meditação, mas não é isso.
a verdadeira reza é o que o mantras provoca, é o sentimento que o mantras provoca, né? E isso marcou muito ele, porque depois ele junta isso com uma experiência que teve com um xamã no deserto, aquele xamã que faz chover, né? Sim. E que conta a experiência que ele vai ter um local sagrado, né? Porque ele tinha lhe pedido que provocasse chuva, e ele vai num local sagrado onde os antepassados faziam suas práticas, e em 5 minutos, 5 ou 10 minutos ele está pronto, vamos embora. E aí o grego pergunta, mas o que você fez? Ele disse, apenas eu senti a chuva, senti o cheiro da terra molhada, senti a água correndo, senti meus pés na lama, como se estivesse na minha aldeia, e é só isso, sentir, né? Com isso eu dei a chance ao universo de se manifestar. Então o Greg coloca, por primeira vez que eu via isso, que rezar não é pedir, né? Rezar é você imaginar, né? E sentir aquilo que você deseja, como que se você já tivesse recebido. E o que o Neville, nessa tradição antiga, né, do cristianismo antigo, primitivo, ele coloca exatamente isso, né, de dizer, eleve sua consciência. Aliás, vou fazer um parênteses antes. Tenho visto muito na internet de gente hoje em dia vendendo cursos, né, de como você ficar rico, né? Uhum. Que também está nessa mesma linha, né? Imagine que, né, você está recebendo dinheiro. Nada disso, isso não funciona. Né? Porque na frase do Neville, e no capítulo que ele aborda essa frase, ele coloca o seguinte: você tem que elevar a consciência. Não adianta você imaginar essa nova condição que você deseja com tua consciência egoica. Né? Você tem que levar tua consciência a conectá-la à consciência superior, porque é de lá que efetivamente essa consciência tem poder de fecundar a matriz. Né? E vou entrar um pouquinho na física quântica para poder entender isso. Isso é uma teoria em um simpósio de física de 1927, acho que é. Na época de Einstein ainda, dos grandes físicos, né? Que eles concluem de que o quantum, né, uma partícula, ela tem duas realidades, uma que é onda, outra que é partícula. E nesse momento a gente vê que vivemos em duas realidades, uma realidade etérica e uma realidade física. Física entre aspas, estamos falando de energia condensada. E aí a pergunta que eu faço é assim, o que comanda esta realidade que nós vivemos e que, centrado na nossa consciência egoica, só reconhece uma realidade, que é a realidade física, né? De energia condensada. Mas existe essa outra realidade, que é a onda, que é etérica, que é energia, que é fluida. Né? Nada vai acontecer se você se concentra nas causas físicas, porque quem comanda, né? Quem comanda, isso é provado pela física quântica, você primeiro sintoniza na matriz, né, e transforma de onda a partícula. Então, se você quer efetivamente mudar a tua realidade, o exercício profundo é meditação, ao ponto de você conectar com a consciência superior, e nesse estado você efetivamente visualizar e sentir aquilo que é necessário para a tua vida. Né? Então, é o conceito do renascimento que o Cristo falava, né? Renascer. Se você quer mudar a tua vida, se você quer ser diferente, se imagine diferente e nesse estado de consciência superior. Né? Fazer isso centrado na consciência egoica, não vai acontecer nada.
né? Não há força, não há força de consciência para plasmar uma ideia em um quantum, né? Quando no astral se condensa a energia num quantum, automaticamente, depois por um processo que desconhecemos, né, se manifesta aqui. E, aliás, isso também há que deixar claro. Nós vivemos numa dimensão que a gente conhece muito as leis físicas. As leis quânticas nós não conhecemos. Então, há um imponderável quântico que nós não sabemos. Então, o que a gente deve fazer? É praticar. Eu te digo por experiência própria, tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Eu já tenho tido provas muito claras de que em algumas ocasiões fazendo o mesmo procedimento funciona. Se repete o mesmo procedimento numa outra condição e não funciona. Quais são esses imponderáveis quânticos? Nós não sabemos. Mas não é por isso que você deve desistir. Porque de repente, né, esses imponderáveis quânticos trabalham a teu favor. Né? Eu não sei se é por sentimento de amor incondicional, se é por merecimento, se é por leis de atrações outras, a gente não sabe. Mas que tem que fazer, tem que fazer. Que tem que praticar, tem que praticar. Porque é a única chave que nós, como seres unos, né, possuímos para tentar alterar a realidade. Essa frase realmente ela gera uma reflexão bastante interessante, né? À medida que você foi falando, eu fui tentando entender ela um pouco melhor e de que maneira ela faria sentido. Para mim tem uma chave nela que é quando ele diz que é o começo, né? A única maneira de mudar a insatisfação é tirar a atenção das causas que parecem reais. Independente da gente querer fazer uma discussão sobre o que é realidade ou não, que não vem ao caso, mas como é que eu conseguiria tirar a atenção das causas reais? Então, eu estava pensando sobre isso, eu tive uma ideia como se a nossa carruagem com o cocheiro e todo mundo estivesse passeando muito próximo à cidade e a noite cai, eles continuam passeando e a carruagem atola num lamaçal terrível. Atolar no lamaçal é um fato, é uma causa real. Não há como se desvencilhar daquela situação à noite. Não há como. O que fazer? E quem vai fazer? Né? Esperar que o animal consiga sair daquela situação, pedir ajuda, vai ser algo pouco provável. O cocheiro, talvez, mas o cocheiro nesse momento ele está mais preocupado com a integridade da carruagem e do animal que ele conduz do que de fato mais propenso a pedir ajuda. Talvez a produzir ajuda, mas a pedir ajuda não. O único elemento desses quatro que conseguiria sair para pedir ajuda é o passageiro, que é a nossa consciência. Se eu mantiver a consciência presa dentro da carruagem nesse lamaçal, tudo que ela vai enxergar é uma carruagem presa dentro do lamaçal. Não há como prover uma saída além da situação óbvia de que a carruagem está presa. E aí, nesse momento, entra essa história que você falou dessas chaves mágicas de venderem prosperidade, né? Querer que a consciência, nesse estado de dor e aflição, provenha riqueza. Não, você precisa de dinheiro, imagina dinheiro. Você quer um relacionamento, imagina um relacionamento. A carruagem prende a consciência, portanto ela não consegue se libertar para pedir ajuda. Quem diria, inclusive, tentar mudar a sua realidade? A moça que está lá dentro, que é a nossa consciência, o rapaz que está lá dentro, que é frágil, não tem força para mudar a realidade. Porque ela não tem como sair, puxar o cavalo e levantar a carruagem e sair dali. A única maneira disso acontecer é ela se ausentando daquela situação. É ela conseguindo sair dessa posição em que ela estava, indo até o vilarejo, pedindo ajuda e trazendo ajuda consigo para mudar a sua realidade. É a única maneira disso acontecer e a única maneira de prover uma mudança real na condição. Por isso que
A meu ver, o primeiro ponto e o primeiro elemento é: se nós não conseguirmos acalmar a nossa consciência, acalmar a respiração, para elevar a nossa consciência, nós não conseguimos atingir absolutamente nada. A gente fica girando em círculos em volta da carruagem, tentando mudar aquela situação, e nós não vamos mudar. Não sei, para mim é uma tentativa de analogia dentro de um ponto que... Sim, o exemplo que você colocou é super interessante, né? E por outro lado eu penso o seguinte, o único ser que a gente tem alguma informação que conseguia de imediato transformar uma realidade é o Cristo. Sim. Né? E o Cristo nunca pediu dinheiro. Pois é. O Cristo nunca pediu para desatolar uma carruagem. Pois é. Né? Então, é isso que te falo, quando você diz, ou quando o Neville fala de elevar a consciência, né? Quando você eleva a consciência superior, ela se dedica a transformar outro nível de realidade. Então, eu entendi o exemplo que você deu da carruagem, né? Porque é isso mesmo. Só que jamais estas técnicas vão servir para isso, para atender o mundano, Exatamente. para atender o egoico, né? Agora, numa situação de saúde, né? É por isso que te falo que há um imponderável, né, que a gente não conhece. Sim. Porque que funciona para alguns, não funciona para outros, né? Há um imponderável que nós não conhecemos, mas só é possível através da libertação da consciência, o que você coloca, né? Quando você se conecta com a consciência superior, né, teu ego não interfere. Jamais você pedirá dinheiro, jamais você pedirá isso ou aquilo outro. Sim. Você pedirá coisas que estão acima de tudo isso, né? Que é o bem-estar, que é a saúde, que é, enfim, libertar de algumas dores, né? Ou então você ter capacidade de ajudar, né? De contribuir, né? A consciência superior, ela está formada de uma linguagem cósmica que é amor puro, né? No amor não existe, não há cabida para o egoísmo, né? Não há cabida para o egocentrismo, né? O amor é conexão pura, né? É conexão no sentido de comunhão, né? De servir. Então, jamais poderá ser feita alguma transformação de uma realidade através da consciência egóica. Então, libertar, respirar, né? Acalmar o cavalo, acalmar o cocheiro, para libertar o passageiro, é o primeiro passo, né? A partir do momento que você liberta o passageiro, começa um processo de sutilização da tua consciência para receber, né, os pulsos da consciência superior. E vamos entender que a consciência superior é uma partícula divina, né? Então, assim, é extremamente complexo, e nós ainda estamos numa etapa tão primitiva, tão primária, que nós recebemos lampejos disso, né? A gente, na humanidade, temos alguns seres que alcançaram isso, né? Poucos, muito poucos, né? E a gente está hoje, no século XXI, tomando consciência das técnicas para iniciar esse caminho de libertação. Mas temos que treinar, temos que modificar nossos gostos, né? Temos que modificar nossa vibração interna para poder receber essa frequência mais elevada. Por isso eu falo assim, é um caminho de trabalho, e que não pode desistir porque você não consegue resultado, né? Há que persistir, né? Porque é um trabalho de autotransformação, né? Libertar, como você falou, a consciência,
o passageiro da estrutura toda da carruagem, né? Pouca gente tem conseguido. Eu te diria que hoje em dia uma das pessoas que eu vejo que está muito avançada nesse caminho é o Eckhart Tolle, que ele vive um estado de presença impressionante. Ele não é afetado, né, egoicamente pelas coisas que estão ao redor dele. A gente tem visto cenas, né? Em primeiro lugar, se você conversa com ele, ele está inteiro te ouvindo. Depois que ele te ouviu, ele pensa o que vai responder. Isso já mostra que ele está absolutamente presente, né? Enfim, mas o que você fala da libertação, né, do cocheiro é o caminho. Não há outro. Não há outro. Do passageiro, né? Do passageiro, desculpa. Porque senão fica uma coisa, eu acho que essa condição de você elevar a consciência é o que distingue esse caminho dos demais caminhos, né? Porque nós sabemos que essa insistência quase compulsiva em produzir novos ricos, novos milionários, produz mais do mesmo, né? Quando a gente fala de riqueza, a gente está falando, na verdade, de prosperidade, né? E não de riqueza. Prosperidade não está relacionado à parte financeira, exatamente, né? Então, o que não quer dizer miséria também, né? Isso que tem que ficar bem claro, são coisas absolutamente distintas. O ponto é que toda vez que você usa elementos espirituais para produzir benefícios egóicos, é o que a gente chama de magia negra. Né? A diferença entre magia negra e branca é exatamente essa, né? Enquanto você se dedica a algo de elevação espiritual, ou o quanto você se dedica a isso para obter resultados físicos palpáveis. A ideia principal não é essa, nunca foi, mas eu acho que essa discussão ela é importante porque ela pondera bem o que é essa realidade que nós queremos transformar. Como é que eu aprendo? Como é que de fato eu consigo perceber que o mundo à minha volta não é tão real quanto ele parece ser? No fundo, os próprios dias vão mostrando isso pra gente, né? As experiências dolorosas que a gente vai tendo durante a vida, as alegrias, as decepções, elas vão de uma certa maneira rasgando um pouco esse véu que nos envolve, né? E quanto mais esse véu é rasgado, mais você consegue enxergar de fato as coisas como elas são. Conversávamos no começo sobre as aberrações que a gente tem visto aí durante a pandemia, né? E basta abrir a janela de casa para poder enxergar todas elas. E eu defendi e falo que para mim isso é uma luz muito forte que está batendo e não uma época de escuridão, porque essa luz ela evidencia tudo que está à nossa volta e que sempre esteve ali. O que a gente tem que simplesmente olhar é tentar entender esse processo. E se você pensar bem, como é que você vai transformar essa realidade? Quando você vê essa negação com relação à pandemia e essa situação toda que a gente vive, aí você olha para tudo isso e fala assim, bom, e aí, como é que eu mudo essa realidade? Primeiro, não compete a nós mudarmos essa realidade. Compete a gente enxergar ela como ela é, estado de presença, não ficar enxergar como ela é, e tentar sair da carruagem e buscar ajuda, que é elevar a nossa consciência. Aliás, até porque essa realidade foi criada por alguma coisa, né? Exato. Ou seja, tem uma causa, né? Tem uma causa. Agora, o ponto-chave para mim, acho que você colocou muito bem, é elevar a consciência. Elevar. Como? Como elevar a consciência, né? A consciência, ela acaba sendo presa pelos 5 sentidos do plano físico, sim, chamado, né? Então, assim, nossos gostos e nossos credos, nossos sentidos, nossos sentimentos, baseados nos 5 sentidos, né? De novo, nossa consciência egoica está presa ao prazer, né? Ao bem-estar, né? Então, como que a gente vence, como que a gente eleva a consciência? Efetivamente transformando os sentires egoicos, né?
Como se faz isso? Primeiro, a frase para que vem na minha mente é assim: o que serve à vida e não o que serve a mim. O que serve à vida é aquilo que é absolutamente necessário para o momento e não aquilo que eu quero, que é bem diferente, né? Essa pequena frase, se a gente conseguisse ter discernimento para, em todas as situações da nossa vida, aplicá-la e dizer assim, não, peraí, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é aquilo que me convém, é aquilo que convém a serviço da vida comum, né? Nós daríamos um salto. Daríamos um salto porque eu não estou trazendo a situação à minha conveniência, e sim a conveniência do coletivo. Então falavam assim, o cara que não usa máscara. Não usa máscara por quê? Porque não consigo respirar, porque não quero, tal. Percebe? Ele está em primeiro lugar, o resto que se dane, né? Não, o coletivo, né? Eu não preciso sair de casa, não vou sair, né? Coletivo. Então, se a gente veja uma pequena frase, uma pequena mudança faria muita diferença. Sim, concordo plenamente. E isso levado ao extremo, eu me incluo totalmente nessa condição, porque, sei lá, eu não sei quanto tempo do dia, mas a gente toma decisões e se comporta egoicamente, né? A gente vê as frases e as falas do Cristo, por exemplo, ele não fazia nada em nome dele. Ele praticamente se colocava a serviço de. É por aí a coisa. Elevar a consciência significa se colocar a serviço do trabalho comum, né? Da comunidade. Abdicar disso, e nós temos exemplos, né? Madre Teresa, nós temos Gandhi, nós temos a Irmã Dulce, e muitos exemplos, né? Gente que efetivamente... E quantos anônimos, né? Quantos anônimos? Nossa! Exatamente. Infindáveis, né? Então, assim, eu acho que a frase do Neville, que ele coloca assim, não está satisfeito com tua vida? Então, eleve sua consciência, crie uma realidade diferente e absorva isso, né? Eu acho que nesse movimento de almejar ser um ser melhor, isto funciona. Isto não vai funcionar para você ter um carro novo ou para ter isso, aquilo, outro, né? Vamos deixar uma frase para Vamos para a próxima. Talvez seja talvez a última, não sei. É isso, era que eu ia ler agora mesmo. Ela diz assim: quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Reconheça-se como aquilo o que deseja agora. No fundo é a continuação disso que nós estamos falando hoje, né, que seria o outro processo, né? Primeiro a gente está falando de tentar elevar a consciência para depois tentar estabelecer uma conexão mínima. A chave, o que significa fechar a porta, né? O que significa fechar a porta? E até orar, né? Até orar. Até orar. Exatamente. Ok. Ótimo.